A noite de noivado de Emily, minha irmã, transformou-se num palco de humilhação quando minha mãe, com a voz afiada como vidro, declarou que eu não era mais família. As palavras cravaram-se mais fundo que qualquer tapa. Fiquei paralisada, o coração martelando nos ouvidos, enquanto se o burburinho dos parentes e vizinhos cessava abruptamente. Engoli em seco, tentando disfarçar o tremor nas mãos. É só isso? Perguntei, a voz embargada, mas audível para todos. Depois de tudo o que fiz, das noites em claro ajudando seu pai com o negócio, de carregar essa família nas costas quando ninguém mais o fazia, vocês simplesmente me apagam? Minha mãe, sem se virar, ergueu a taça de vinho, dispensando-me como se eu fosse sujeira. Pegue suas coisas, Clara, não faça cena. Aquilo me quebrou, mas também acendeu algo dentro de mim. Senti todos os olhares sobre mim, alguns de pena, outros de puro deleite. Emily sorriu com escárnio, como se tivesse finalmente vencido a guerra invisível que travava comigo desde a infância. Abaixei-me, peguei minha bolsa de couro surrada e a coloquei no ombro. Não se preocupem, disse friamente, a voz agora firme. Não voltarei. Mas lembrem-se, vocês escolheram isso. O silêncio na sala era sufocante. Até meu pai desviou o olhar envergonhado. Ninguém disse uma palavra em minha defesa. Ninguém. Virei-me, caminhei até a porta e saí. Naquela noite, mal dormi. Cada palavra ecoava em minha mente como uma faca se retorcendo. Os anos de filha invisível, a que se sacrificava, a que era ridicularizada por não ser suficiente. Tudo voltou à tona. Mas eles não sabiam de uma coisa: eu não estava mais sozinha. E na manhã seguinte, quando uma batida pesada ecoou na porta da frente, minha família não fazia ideia de quem estava do outro lado, nem como as primeiras palavras dessa pessoa transformariam seus sorrisos arrogantes em pedra. A porta da frente tremeu sob a batida forte. Minha mãe franziu a testa, claramente irritada. "Quem é tão cedo?" murmurou, pousando a taça. Mal passava das 9 da manhã. Minha irmã Emily desfilou pela sala em seu roupão de seda. Provavelmente uma entrega para mim. Gabou-se, exibindo o anel de noivado para o grupo de parentes que ainda se espalhava após a festa de ontem. Mas quando ela abriu a porta, sua boca caiu. Parado ali não estava um entregador. Era Ethan Matthews, meu marido. Alto, ombros largos, seu terno escuro e sob medida caía perfeitamente em seu corpo. A linha do maxilar era afiada, a expressão indecifrável, mas seus olhos ardiam com um fogo frio. O salão inteiro ficou em silêncio. "Bom dia", disse Ethan calmamente, sua voz cortando o ar como aço. "Estou aqui pela minha esposa." Arrepios percorreram os parentes. Minha mãe enrijeceu. O rosto do meu pai ficou pálido. Emily gaguejou. "Esposa." O olhar de Ethan varreu a sala, demorando-se em cada rosto até que todos baixassem os olhos. Finalmente, seu olhar pousou em minha mãe. Ele entrou sem pedir permissão, o som de seus sapatos polidos ecoando no assoalho de madeira. "Vocês disseram que Clara não é mais família", disse Ethan, o tom mortalmente sério. "Esse foi o erro de vocês, porque no momento em que viraram as costas para ela, viraram as costas para mim." Os lábios da minha mãe se abriram, mas nenhuma palavra saiu. O poder mudara tão rápido que ela não sabia como reagir. Ethan continuou, a voz carregando a nena autoridade de um homem acostumado a comandar salas cheias de executivos e membros de conselhos. "Por anos, Clara carregou seus fardos. Ela sacrificou seus sonhos, sua paz e sua felicidade apenas para ganhar migalhas da sua panaprovação. E como vocês a recompensam? Humilhando-a na frente de uma sala cheia de gente?" Meu pai tentou interromper, a voz trêmula. "Agora, espere um segundo." "Não, você espere." Ethan cortou, a voz mais afiada agora. "Vocês ficaram sentados enquanto sua esposa cortava sua própria filha da família como se fosse lixo. Vocês deixaram acontecer.
Vocês deixaram isso acontecer a vida inteira dela, e estou aqui para dizer que isso acaba hoje. A sala estava congelada. Emily parecia querer desaparecer. Até os parentes fofoqueiros recuaram em seus assentos, tentando não respirar muito alto. O rosto da minha mãe ficou vermelho, raiva e vergonha lutando em sua expressão. Você não tem o direito de entrar aqui e me dar sermão. Esta é a minha casa. Não por muito tempo. Ethan interrompeu, o tom subitamente calmo novamente, quase arrepiante. Sabe o que você não sabe, Margaret? Ele disse o nome dela com frieza deliberada. É que esta casa não é mais sua. O ar mudou instantaneamente. Minha mãe piscou, a mandíbula relaxada. Do que você está falando? Ethan sorriu, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Esta casa está em processo de execução hipotecária há meses. Clara e eu a compramos. A partir de ontem, somos os proprietários legais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu entrei então, as pernas tremendo, mas o coração firme. Todos os rostos se viraram para mim. Encarei minha mãe, a mulher que me apagara de sua família horas antes. Você disse que eu não era mais família, disse suavemente, mas minha voz atravessou a sala. Você está certa, não sou, não preciso ser, porque tenho uma família que realmente me ama e um marido que me respeita o suficiente para lutar por mim. Os olhos de Emily dispararam, desesperados por alguém que a defendesse. Meu pai enterrou o rosto nas mãos. Minha mãe tropeçou para trás, o copo escorregando de seus dedos e se espatifando no chão. Isso é um truque. Vocês estão mentindo. Leia os papéis você mesma. Ethan interveio suavemente, jogando o envelope na mesa de centro. Vocês afastaram Clara, e ao fazer isso, perderam tudo o que pensavam controlar. Olhei ao redor da sala, minha voz firme enquanto acrescentava: todos vocês riram quando ela me chamou de inútil ontem à noite. Todos vocês ficaram em silêncio quando ela me disse que eu não era mais família. Mas o silêncio é cumplicidade, e hoje vocês verão o que esse silêncio lhes custou. Os parentes se mexeram desconfortavelmente, os olhos alternando entre mim e Ethan. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela mexia nos papéis. Seu rosto perdeu a cor enquanto ela os escaneava, percebendo que cada palavra era verdadeira. A rainha do controle acabara de perder seu trono. E Ethan, de pé ao meu lado, fez questão de que todos naquela sala soubessem disso. Os papéis tremiam nas mãos da minha mãe, enquanto ela lia linha após linha, os lábios se movendo silenciosamente, o rosto perdendo a cor a cada palavra. Isso não é possível, sussurrou, a voz embargada. Como vocês puderam? Como vocês puderam? Ethan inclinou-se, a voz baixa e deliberada. Porque enquanto vocês estavam ocupados zombando da sua filha, dispensando-a como inútil, ela estava construindo uma vida que vocês não conheciam, e agora vocês estão em uma casa que não lhes pertence mais. As palavras caíram como um martelo. Suspiros percorreram a sala novamente. Minha tia cobriu a boca. Meu tio murmurou algo. Minha irmã Emily deu um passo à frente, a voz subindo. Isso é ridículo. Clara ser dona da nossa casa, ela nem consegue. Ela parou no meio da frase, percebendo que expunha o quão pouco ela pensava de mim. Olhei para ela diretamente, minha voz afiada. Nem consegue o quê, Emily? Nem consegue ter sucesso. Nem consegue viver sem ser o saco de pancadas da sua família. Você sempre se achou superior a mim. Mas me diga, quem está acima de quem agora? O rosto dela ficou vermelho, os punhos cerrados. Meu pai finalmente falou, a voz pesada. Clara, por favor, não vamos fazer isso na frente de todos. Lancei um olhar para ele, a raiva borbulhando. Ah, agora você se importa com aparências. Ontem à noite, quando implorei com os olhos para que você me defendesse dela me humilhando, você desviou o olhar. Você sempre desvia o olhar. Talvez isso seja pior do que qualquer coisa que a mamãe já disse.
Ele baixou a cabeça, vergonha gravada em suas feições. Pela primeira vez, vi arrependimento cintilar em seus olhos, mas o arrependimento não apagava anos de silêncio. Minha mãe bateu os papéis na mesa de centro, a voz estridente e quebrada. Então isso é vingança, é isso? Você acha que ser dona desta casa te torna melhor do que nós? A resposta de Ethan foi calma, mas cada palavra pingava autoridade. Não, isso não é sobre vingança, isso é sobre respeito, algo que vocês nunca deram à sua filha. Tudo de o que Clara queria era amor. Vocês a negaram isso. Então ela construiu uma vida sem vocês. E gostem vocês ou não, ela é mais forte do que vocês jamais imaginaram. Aproximei-me da minha mãe, minhas mãos não mais tremendo. Você me disse que eu não era mais família. Tudo bem, eu aceito isso. Mas ouça agora, você não está mais no controle de mim, nem das minhas escolhas, nem do meu futuro, nem da minha felicidade. Os olhos dela se arregalaram, lágrimas brotando, mas seu orgulho manteve sua boca selada. Emily tentou novamente, desesperada, a voz aguda. Você vai se arrepender disso, Clara. Você acha que isso te torna poderosa? Você é apenas. Ethan a cortou com um único olhar que silenciou a sala. Chega, vocês tiveram anos para quebrá-la. Esses dias acabaram. Senti o peso sair de mim naquele momento. Os anos de rejeição, a picada de cada risada cruel, o silêncio oco de nunca ser defendida. Tudo estava sendo esmagado sob o olhar em seus rostos. Agora, pela primeira vez, eu não era a fraca. Pela primeira vez, eles eram os encurralados. Os parentes se mexeram inquietos, não mais do lado dos meus pais. Alguns cochichavam, outros evitavam olhar para mim. As mesmas pessoas que riram de mim ontem à noite agora fingiam que não tinham feito isso. Endireitei os ombros e olhei ao redor da sala. Isso não é apenas sobre propriedade, é sobre eu finalmente ir embora com minha dignidade. Vocês me queriam fora. Mamãe, parabéns. Você conseguiu o que queria, mas não esperava que eu saísse mais forte do que você. O silêncio era brutal. O rosto da minha mãe era uma tempestade de raiva e descrença. A mandíbula de Emily estava tão cerrada que eu pensei que seus dentes pudessem quebrar. Ethan colocou uma mão gentil nas minhas costas, firme e aterradora. Daremos a vocês até o fim da semana para se mudarem, disse ele calmamente. Depois disso, vocês estarão invadindo. Minha mãe engasgou. As mãos de Emily voaram para a boca. Meu pai sussurrou algo que soou como um apelo, mas não importava porque, pela primeira vez em minha vida, eu não estava implorando por um lugar à mesa deles. Eu estava de pé, erguida na minha própria, e a julgar pela forma como todos os olhos naquela sala me observavam, nenhum deles jamais se esqueceria disso. O ar na sala de estar estava denso, como se todos estivessem prendendo a respiração. Os nós dos dedos da minha mãe estavam brancos enquanto ela agarrava a beirada do sofá, olhando para mim com olhos que antes só mostravam desprezo, mas agora, medo. Você não pode simplesmente nos apagar. Ela cuspiu, a voz embargada. Somos seu sangue. Soltei o ar lentamente, minha voz calma, mas firme. Sangue não faz uma família, ações fazem. E quando você me disse que eu não era mais família, eu finalmente acreditei em você. Então não distorça isso agora. Você fez sua escolha. Emily deu um passo à frente, desesperada para retomar o controle, seu anel brilhando sob a luz. Tudo bem, fique com a casa. Você verá como é quando todos rirem de você em vez de nós. Você sempre estará abaixo de nós, Clara. Sempre. A risada de Ethan foi curta, afiada e sem humor. Abaixo de você? Ele deu um passo em direção a ela, pairando sobre ela enquanto ela encolhia para trás. Clara construiu sua vida do nada. Ela trabalhou, ela se sacrificou, ela conquistou tudo o que tem. Você viveu de esmolas e manipulação. Quando as luzes se apagarem e as paredes se fecharem, veremos quem as pessoas respeitarão mais. A mulher que lutou por sua dignidade
ou a filha mimada que só sempre tirou? O lábio de Emily tremeu, mas ela virou o rosto, relutante em encontrar seus olhos. Meu pai falou novamente, a voz rouca, quase suplicante. Clara, eu sei que deveria ter te defendido, eu sei que falhei, mas por favor não faça isso, não nos corte. Olhei para ele, o peito apertado. Uma parte de mim queria acreditar nele. Queria se apegar à ideia de que talvez ele se importasse. Mas a memória de todas as vezes que ele permaneceu em silêncio era mais alta que seu pedido de desculpas. Eu te dei anos para se defender por mim, sussurrei. Você escolheu o silêncio, agora eu escolho a paz. Os parentes estavam se mexendo, alguns se levantando, percebendo que testemunhavam o colapso de uma família que um dia admiraram. Seus murmúrios enchiam a sala, simpatia de alguns, vergonha de outros. Mas nada disso importava mais. Ethan deslizou o braço em volta de mim, sua presença firme como uma rocha. Terminamos aqui, disse ele secamente. Mas eu não tinha. Ainda não. Virei-me para minha mãe, encarando-a uma última vez. Você uma vez me disse que eu era um fardo. Ontem à noite você me disse que eu não era família. Hoje eu te digo isto. Eu te perdoo, mas nunca esquecerei. Você viverá todos os dias sabendo que a filha que você jogou fora se tornou mais forte do que você jamais imaginou. Pela primeira vez, o rosto dela rachou. Seu orgulho vacilou, o queixo tremendo, mas nenhuma palavra saiu. Dei um passo em direção à porta, Ethan me guiando. Ao chegarmos lá, pausei e me virei para a sala uma última vez. Aproveitem a semana, disse Ethan friamente. Depois disso, esta não é mais a sua casa. E com isso, saímos. A luz do sol lá fora atingiu meu rosto como um fogo purificador. Meu peito parecia mais leve do que em anos. Por tanto tempo, eu implorei por um lugar em seu mundo. Agora eu tinha construído o meu. Ethan apertou minha mão enquanto chegávamos ao carro. Você conseguiu, disse ele suavemente. Sorri através das lágrimas em meus olhos. Não, nós conseguimos. Atrás de nós, a casa permaneceu silenciosa, pesada de silêncio. Pela primeira vez, não era eu quem carregava o peso da vergonha. Eram eles. E enquanto eu me afastava, deixando para trás a família que tentou me apagar, percebi algo poderoso. Às vezes, a maior vingança não é raiva, dinheiro ou controle. É viver livre, finalmente livre daqueles que nunca quiseram te ver ascender.